aqui para mais um episódio do Pode Empreender 2025. Hoje a nossa convidada é a Fernanda, ela é dona da Estilo Chique e ela vai estar aqui contando um pouco da trajetória dela até aqui. Então, só lembrando, já aproveita, tá? Só vou dar um adendo aqui, tá? Essa voz tá ruim assim porque a garganta tá inflamada, aquela mudança de tempo, você já sabe. Aproveita, já curte, comenta, compartilha pra galera aí, tá? Fala, olha que vídeo legal, manda pra todo mundo. Então, estamos aqui com a Fernanda. Fernanda tem um estabelecimento que abrilhanta aí as unhas das meninas e dos meninos, né? Aqui em Cabo Sul, né? Falei pra vocês que teriam muitos estabelecimentos aqui de Cabo Sul. Então a Fernanda vai contar um pouquinho da história dela. Ela já começou, já tem um tempinho. Não é de hoje, não é de ontem. Fernanda, seja bem-vinda. Olá, tudo bem, gente? Olá, estilosa! É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer desde já, tá? Estou muito feliz, eu adorei o projeto, que participa vários empreendedores aqui do bairro de Cabo Sul. Eu acho muito bacana envolver, estamos todos num bem comum, né? Lutando pelo nosso próprio negócio, querendo que o nosso bairro cresça cada dia mais. E um dos propósitos de eu estar já há 11 anos com a Estilo Chique é fazer com que ela cresça cada dia mais e o bairro de Cabo Sul também, tá? Quando eu montei a Estilo Chique, não tinha muito salão de beleza, não tinha esmalteria. E aí eu buscava muito esmalteria e eu não achava que eu tinha que ir para Nova Iguaçu para ter, né, o embelezamento das unhas, enfim. E eu gostava muito dessas unhas muito decoradas, de gringas, eu queria trazer isso para o bairro de Cabo Sul. E trouxe, e estou aqui há 11 anos já, exercendo esse papel aí. Isso, a gente vai colocar todas as informações aqui, tá? Mas só lembrando, a Fernanda tem um curso que ensina as mulheres a fazer as unhas, tá? E em breve também está voltando aí o bronze da Fernanda, tá? Te mete que essa mulher aí é só alavancar pra cima. É isso aí, gente. A questão do curso, né, conforme o Luiz falou, em questão de buscar mais profissionais. A Estilo Chique, nesses 11 anos, ela capacitou bastante meninas que também têm seus próprios negócios através da Estilo Chique. Eu percebi que a Estilo Chique, ela treinava, né? Ela acabava treinando, sendo aqui um ponto de treinamento e adaptação de convívio em salões e o dia a dia com clientes. E aí elas se preparavam, ficavam um tempinho e iam atrás dos seus sonhos também. E com isso, né, eu comecei a caça a pessoas que gostam, que se identificam com as unhas, para vir aqui trabalhar comigo e aprender um pouco mais, porque é diferente, né? A vivência, o dia a dia é que capacita cada dia mais, o treinamento também. Então, profissionalizando outras mulheres, né? Isso porque aí. Muitas mulheres também são chefes de família, né? E para às vezes estar com a criança, às vezes é mais fácil empreender, né? A gente sempre tem falado sobre esse assunto, né? De empreender, de poder se dedicar à família. Então, você que já está aí, que já pensa em ter um futuro com o embelezamento das unhas, né? É só você procurar a Fernanda, que ela vai dar um jeito de te encaixar aí para fazer o curso com você. Isso aí, vem, que as maiores informações, o treinamento, é tudo por aqui. Eu tenho certeza, como outras meninas, outras mulheres também ficaram aqui na Estilo Chique, têm seu próprio negócio, vivem do seu próprio negócio, conseguem conquistar os seus sonhos, né, seus objetivos, através das unhas. Fernanda, a gente sempre fala do começo, né? O começo, quando a gente fala de começo, a gente sempre tem que falar do financeiro, né? E você sempre falou que você procurava em Nova Iguaçu, porque você ainda não encontrava aqui. E como foi esse começo, que a gente sabe que não é fácil, muitos investimentos em vários tipos de esmalte, né? Cores, estilos diferentes, maquinário. Como que foi você começar financeiramente com isso? Eu, antes de começar, eu já tinha, né? Eu trabalhava de CLT numa construtora. E aí eu ganhei a Manu, né? Eu saí até no Jornal Extra com a matéria explicando
comunicando sobre a esmalteria e eu buscava a necessidade de estar com a minha filha e tentar manusear, monitorar isso tudo com ela. Só que eu não tinha como largar o meu emprego, né, de início. Então eu busquei as unhas e aí o que eu fui fazer? Eu comecei a investir com um pouco que eu conseguia guardar do meu salário, né? A Estilo Chique, ela já existia lá na Curupaiti com 2 irmãs e essas irmãs queriam passar um ponto pra mim. Muita gente não sabe dessa história. E aí eu comprei esse ponto com tudo dentro e dali eu fui crescendo, né, com os atendimentos e fui ampliando e foi tomando uma proporção muito grande. E aí o que eu fiz para conseguir captar pessoas? Eu comecei a chamar influenciadores, pessoas que tinham um pouco de influência, que estavam buscando as rotinas na internet, né, blogueiras, dançarinas, e aí foi chegando e foi tomando uma proporção, fez com que eu fique até esse tempo todo aqui no mercado. Pra quem não lembra, tá? Thaís Carla, Sim. Agora está em Salvador, mas foi influenciadora da Fernanda. Sim, tá? Ela passou por aqui por muito tempo, ela me ajudou bastante. Também tem a Rohana, que também é dançarina da Anitta, que já tá aí brilhando muito. Tem a Cristal, que eu acho que ela tá bem famosa por causa de Férias com Ex, mas ela era dançarina da Pocahontas. Olha eu só. tenho bastante gente que passou por aqui, gostava daquelas unhas bem fantasiadas, bem decoradas, e eu buscava muito achar e comprava pela internet, no centro do Rio, procurar, né, novidades para inovar a cada dia mais, e aí foi acontecendo. Então você vê também, nessa parte que ela está falando, a importância de você divulgar o seu negócio, né? De uma propaganda, de uma publicidade, de às vezes uma parceria. Então, você que está assistindo a gente, que é empreendedor, você precisa investir nessa parte, em mostrar o seu nome, né? Eu trabalho numa faculdade, no CLT, e eu sempre ouço isso do meu patrão. A gente precisa mostrar o nosso nome, a gente precisa mostrar o nosso nome. E isso também é para quem é empreendedor. As pessoas precisam. Hoje, quem fala de estilo chique aqui em Cabo Sul lembra da Fernanda, né? Então você precisa mostrar seu nome por aí. E quem não é visto não é lembrado. Então, assim, as parcerias, algumas eu pagava e outras era troca de permuta, né? Elas divulgavam na internet. Então, de início, não foi tão fácil, porque eu tinha que pagar as manicures, né, para fazer o serviço, a mão de obra da manicure, e aí eu fazia essa permuta de troca. E foi fluindo, algumas eu pagava, outras não, mas era parte do investimento. E isso só acontece também, galera, através de muita renúncia, tá? As coisas não é fáceis e não... A gente falando, né, Luiz, se torna fácil falar. Mas o dia a dia, a rotina, a renúncia de você abrir mão de algumas coisas para obter outras, né? E aquela pressão da sociedade, porque você vê às vezes alguém, né, muito rápido fazendo com que aconteça rápido, as coisas assim, às vezes viraliza um vídeo, a pessoa explode, fica famosa, consegue ficar rica, alcança todos os seus objetivos, mas cada um tem seu tempo. A gente tem que entender que a questão é persistir, não desistir. Isso aí. E começa aos pouquinhos, né? E eu tava falando com ela aqui nos bastidores, né? Que a minha unha era uma unha igual de criança, né? E foi através de um produto da Fernanda que ela me presenteou. Eu fui lá no salão dela e a minha unha fortaleceu completamente. Minha unha hoje é bem durinha e quando começa a ficar mole eu já passo o produto. Que ela também tem essa parte. Estamos voltando com força total. Cosméticos, vai acontecer. Lembra da base estilosas, vai voltar a base. Isso aí. E quando ela falou do início, gente, eu lembro que a Fernanda ela trabalhava de segunda a segunda, tá? Não tinha essa... Porque antes aqui em Cabo Sul era assim, os salões eles trabalhavam até no domingo, de terça a domingo, né? E a Fernanda era de segunda a segunda, porque ela pensava naquelas pessoas que trabalham até domingo e na segunda estão de folga em casa, e aí não encontrava salão aberto para poder fazer as unhas. É verdade. E até hoje, assim, eu tento buscar feriados, né?
tem dias de promoções também, que eu penso muito nessa parte do financeiro, porque eu fiz um propósito comigo mesmo, que sempre vai ter um dia de promoção. Porque a gente aqui, né, no bairro, a gente entende muito em relação ao bairro, a carência. E aí eu falei, não, eu vou botar um dia de promoção, ou 1 ou 2 dias, para a gente movimentar essas pessoas que não têm condições de vir fazer as unhas e tá procurando um lugar mais barato, mas que quer também se embelezar, porque eu vim de uma família assim, que era tudo muito dividido, né? Eu fui subindo aos pouquinhos, sem pisar em ninguém, honestamente. E eu tinha dificuldade também de encontrar um salão para conseguir fazer minhas unhas, porque não tinha condições financeiras, né, de fazer minha unha. E eu sempre falei, eu tô esse tempo todo, quem me conhece sabe, sempre tem o dia da promoção. A gente sempre lança o dia da semana para fazer promoção de pé em mão, para captar e fazer com que essas mulheres, essas senhoras ou essas meninas que não conseguem fazer a unha, porque, né, é caro, o custo está muito alto, nas promoções, vem com esse estilo chique e fica com a gente. E como foi essa aceitação no começo, assim? Eu falo tanto do financeiro, né? Que não era barato, mesmo naquela época já não era tão barato, porque é um trabalho que você entrega que é trabalhoso, é no mínimo aí de meia hora a 1 hora com uma mão e um pé. E como que foi isso aqui em Cabuçu, que era tudo novidade? De início, né, foi muito novidade, o pessoal se espalhou, porque era uma esmalteria e eu lancei, na época eram 6.000 esmaltes, tinha esmalte pra todo canto, e aí o pessoal ficava meio até que assustado pra entrar, o pessoal ficava meio assustado pra entrar, achava que era muito absurdo de caro, então essa aceitação foi bem difícil, até porque eu vim de outro ponto, né, era dessas irmãs. E aí, por ser um bar, ser um bairro, né, tem as boas notícias e as más notícias. Então, acabava correndo, né? E aí eu fui na panfletagem mesmo. Juntou eu e mais 2 meninas, nas épocas de folga que eu tinha, ou quando eu tinha férias vencidas, que eu falava, gente, eu preciso de dias aí pra eu fazer coisas. Eles não sabiam nem que eu tava abrindo o meu negócio. E eu fui na panfletagem. De início, passei por vários momentos constrangedores, de pessoas falando mal do espaço, falando em questão do atendimento do espaço. E aí eu lancei, sob nova direção, coloquei cartazes espalhados aí, o Juninho Grafite, vocês devem conhecer, que é morador de Cabuçu, me ajudou muito fazendo lona, fazendo cartazes aí, espalhando. E aí, aos poucos, depois de, vamos dizer, quase uns 2 anos, o negócio fluiu. Deslanchou, né? E quem foi as pessoas assim que te apoiou no início? Tava ali, dando certo ou não, eu tô aqui contigo. Eu tive pessoas maravilhosas do meu lado, pessoas que já não estão mais aqui, né, que Deus levou. Minha mãe, assim, por mais que era muito receosa em relação, você tem isso guardado e você vai investir um pouco que você tem em Cabuçu, falei, vou, porque vai dar certo. Então, assim, ela me apoiou muito, mas ela sempre muito receosa por ser minha mãe, né? Hoje ela não tá aqui. E aí ela falava, não, então já que é isso que você quer, vambora. Então eu tive minha mãe, tive meu irmão muito que me ajudou também. Tive umas 2 amigas também que me apoiaram bastante. Mas sempre, eu sempre fui assim, né? Colocava algo na mente, mesmo alguém falando que não ia dar certo, eu falava, cuidado, eu vou. Eu não tenho medo de arriscar, né? Como algumas pessoas já sabem, já arrisquei muitas coisas. Deus, dá mais coisas assim. Eu não tenho medo de arriscar. E aí, se tiver que perder e depois ganhar, se tiver que perder de novo para ganhar de novo. E foi o que eu fiz. Eu falei, minha mãe, mas isso é da Manuela, você vai mexer nessa finança que é da Manu. Falei, vou. E vambora, vai dar certo. E teve seus altos e baixos, mas eu tô aqui, eu tô firme. Então, Fernanda, a gente trabalha com muitas mulheres, né? Porque, por mais que a gente entenda toda a sociedade, a gente vê que a mulher empreende muito mais do que o homem, né? Acho que às vezes por causa do costume, por causa de valores, né?
Isso daí a gente não vai entrar em questão, que já é outro assunto. Isso. Mas o que você gostaria de deixar de mensagem para essas mulheres que pensam em empreender? Porque essa ousadia que você teve, né, que eu peço para às vezes ter um pouco, eu não tenho. Mas tem algumas pessoas que também têm aquele receio, medo, né? O que você gostaria de deixar aí de mensagem para essas mulheres que pretendem, estão pensando em empreender de alguma forma? Então, eu de início, antes de eu começar, né, eu pesquisei muito sobre o negócio que eu tanto queria. E quero deixar aqui claro que eu não faço unha, tá? Muita gente fala sobre as unhas e acha que eu faço unha. Eu não faço unha. Eu tenho um amor, um calor, algo dentro de mim que me faz movimentar as unhas, né? Todo o marketing, toda movimentação de internet é feita por mim. E eu aprendi a gostar, a amar as unhas. E eu sei todos os passos, eu sei como funciona, eu sei como elas fazem. Se eu tiver que dar um curso, eu dou, mesmo não tendo, né, um diploma adequado para dar um curso. Mas eu sempre busquei aprender, buscar entender do negócio antes de ter ele. Então, assim, teve toda uma sondagem em relação a estilo chique, né? Um estudo, em relação ao lugar também, ao bairro, né? Para saber se ia dar certo, porque eram muitos salões, não eram esmalterias, né? E hoje também eu voltei a só esmalteria. Automaticamente foi tomando uma proporção que quem buscava unha buscava cabelo. Então eu comecei a ampliar e buscar as necessidades. Mas de início era a esmalteria, era buscar um lugar onde só atendia unhas, que tivesse tudo direcionado às unhas. Então, nesse primeiro passo é buscar o estudo, buscar ali o negócio, né? Como você vai fazer, o que você vai fazer. Olhar a grama do vizinho, dá certo, eu vou lá fazer também. Não é bem assim. Não é bem assim que funciona. E, Fernanda, você vive da estilo chique? Sim, eu vivo só de unha. Eu não tenho renda nenhuma. Eu vivo de unha, eu administro todo o meu financeiro. Então é necessário você ter e começar. Pegar e começar. Estudou, viu que vai dar certo, deu uma sondagem, deu uma estudada. Gente, o Google tá aí, a internet tá aí, né, Luiz? Que deixa hoje bem amplo, o próprio YouTube, né? Para ensinar, para ver como vai ser. Porque lá, 11 anos atrás, eu tinha a vivência de financeiro do meu trabalho. Eu trabalhei numa construtora, numa área financeira. Então, assim, eu tinha uma vivência, mas com as unhas eram diferentes. Eu também errei no início, né? Então, é necessário você fazer um estudo, é necessário você saber como você vai estocar o seu produto, como você vai atrair. Tem que perder para ganhar em relação à divulgação, chamar um influencer local do seu bairro. Hoje tem muitos influencers aí que eu acho que está crescendo a cada dia mais, né, Luiz? Eu acho bacana também buscar fazer uma parceria com eles e divulgar, gente. Aparecer, tem que aparecer. Se não aparecer na internet, se não aparecer, divulgar, postar, não ter vergonha. Porque é o início, né? As pessoas às vezes querem começar já grande. Vê assim, mas tem todo um trabalho por trás. E ousadia. O Luiz falou a palavra certa. Não ter medo e ousadia. Vambora. Se errar, volta de novo e tenta de novo. Vamos ver. Recomeça. Refaz o cálculo. Vê lá onde você está errando, onde você está citando, peraí que eu vou voltar. Volta a recomeçar. Uma dica aí das atualidades, né? Até vi essa semana. A empreendedora falou, eu pretendia ser só empreendedora, eu não pretendia ser influencer modelo do meu trabalho. Só que hoje em dia é isso. Você às vezes pode até não aparecer, mas você vai ter que botar alguém para aparecer no teu lugar para divulgar o teu trabalho. Seja serviço, seja produto, seja o que for. Hoje em dia o que está dando resultado é isso. É realmente aparecer e fazer a divulgação do teu trabalho. Eu estava conversando com uma amiga sobre isso e ela estava falando muito que, mas eu tenho que aparecer, falei, você vai ter que aparecer. Ou você vai ter que colocar alguém para direcionar
para aparecer a sua marca. A sua marca ela tem que aparecer, porque aqui a gente influencia pessoas. Aqui é workshop, né? É troca, é network o tempo todo. Então assim, hoje a gente aprende algo. Ontem estava uma cliente aqui, só mudando um pouco de assunto, mas faz mesmo sentido. A cliente estava aqui, aí ela pintou o cabelo, estava toda manchada de tinta. Aí eu fui abrir ali, peguei um adoçante, peguei um algodão, aí ela, isso sai? Eu falei, sai. Aí ela, meu Deus, eu pinto meu cabelo há anos. Eu também não sabia. Adoçante. Meu Deus, esse negócio então faz mal. Eu falei, então, não sei, eu só sei que ele tira a tinta que tá manchada no corpo. Vamos lá. E fui, passei e mostrei pra ela, Fernanda, onde você viu isso? Na internet. Então sempre tem alguém querendo passar algo novo. Aquilo ali vai te influenciar alguém. Alguém vai reconhecer, vai falar, pô, eu me identifiquei com você, me identifiquei com o seu trabalho, com a sua rotina, com o seu dia a dia, né? A gente que tá aqui na internet, sempre tem alguém que identifica com a gente. E tem público para todo mundo. Né? Tem um monte de pessoas que trabalham com unhas aqui em Cabo Sul, meninas que trabalhavam comigo que agora tem o seu espaço, que tem os seus clientes que vivem muito bem de unhas. Então assim, tem espaço para todo mundo. A questão é de identificação, Luiz, eu falo isso. Que essa troca que tem com a mão, com a pessoa conversando, o jeito de tratar, às vezes a gente agrada um, desagrada outro e tá tudo bem. Ah, eu tive algum contratempo, alguém falou alguma coisa, alguém não gostou do meu trabalho, eu vou desistir porque aquela cliente foi embora e não voltou. Acontece, às vezes ela não voltou porque o dinheiro, né, o que ela faz não dá pra ela, ou ela achou em outro lugar, ou ela teve uma outra flexibilidade de atendimento mais fácil para ela. Então assim, às vezes as pessoas elas ficam muito preocupadas com a volta, ou o que vão falar, ou deixar de falar. Você seguindo um padrão de um atendimento bacana, você não tem que ter medo. Você tem que só seguir. Isso aí. E é isso, não desistir, persistir. Agora nós vamos entrar com os nossos patrocinadores, né? Porque se nós estamos aqui, sempre tem aqueles que nos apoiam. E eu vou começar falando sobre a DP Autopeças, gente. Todas as peças para o seu carro, todas a bateria, tudo que você precisar para o seu carro estar aí na pista, 100% você vai na DP Autopeças. Temos também a MF Automotivo, que é aqui em Cabo Sul, para você fazer balanceamento, alinhamento e tudo para resolver o problema do seu carro aí, para você viajar ou caminhar, né, passear, vamos dizer, com segurança com a sua família. Então já procura a MF Automotivo. E aí, falando de carros ainda, tem aí a Casa do Óleo. Tudo em matérias de óleos para lubrificar o seu carro, já que você já foi na DP, já foi na MF, depois você vai na Casa do Óleo e deixa o seu carro tinindo. Aí agora você vai programar uma festa. Quem não gosta de festa, hein? Tem um espaço, Vó Cecília, que é maravilhoso, com piscina, churrasqueira, área gourmet, reinaugurado há pouco tempo. Então você já aproveita, todas as informações estão aqui na legenda, vale a pena para você fazer o seu evento. O evento da Chique. Festa da firma. Tá chegando aí, novembro, tá chegando mais uns aninhos aí pra gente, quem sabe, hein? Isso aí. E nesse calor nós temos o quê? O sacolé da Dressa, gente. Trufados, sacolé gourmet, sacolé da fruta. E ela também, já falando de festas, faz mini sacolés para festa, gente. Se você nunca viu, é pura novidade. Você já pode ir lá e fazer sua encomenda. É isso aí, Fernanda, a gente já agradece Obrigada. por abrir o seu espaço. Essa manhã com vocês. Então, já aproveita e agende aí, a sua unha. Venha ficar mais linda ainda, né? Vem ficar estilosa. Isso. O slogan dela é estilosa. E você vai ver lá no Instagram, tá passando aqui no nosso Instagram, um pouquinho aqui do espaço que a gente vai mostrar. E a infinidade de esmalte. Vocês já estão vendo aí um pouquinho no vídeo, mas vocês vão ver muito mais, tá bom?
Então a gente agradece pela sua presença, que tenha muito sucesso, Amém. que a gente possa participar diversas vezes com a Estilo Chique. Seja bem-vindo sempre que você está. Adorei. Sucesso para todos nós. Isso aí. Um abraço e até mais. Tchau.